Fala, queridos! Hoje nós vamos começar com mais um hashtag falando da Bíblia. E hoje eu vou falar de um assunto que é muito comum no nosso meio, né? Quem nunca na igreja ouviu alguém falando assim: eu sou crente, mas se pisar no meu pé, roda a baiana. Ou aquela típica frase, né? Que a pessoa fala assim: eu sou crente, mas a minha mão já não sei. E eu vou falar sobre isso, exatamente sobre isso. E eu quero usar como versículo tema para a mensagem de hoje, Romanos 12, versículo 2. E que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero ficar aqui dentro desse versículo com a parte de transformai-vos. Quando uma pessoa ela aceita Jesus, automaticamente ela tem que ter, não instantaneamente, mas automaticamente ela tem que passar pelo processo de transformação de caráter. Porque é típico nós escutarmos que os cristãos, nós temos que ter, né, nós temos que transparecer o caráter de Cristo em nossas vidas. Então nós temos que ter atitudes, nós temos que ter ações que desperte e demonstre ao mundo cada vez mais o caráter de Cristo em nós. Tá? Então nós temos que ter isso, nós temos que desenvolver isso quando nós aceitamos a Cristo. Só que quando nós falamos em transformação de caráter, as pessoas esquecem que o caráter, que existe o caráter, que é uma questão de ter boas ações, de tomar boas ações acerca daquilo que nós acreditamos, que é Cristo, sua palavra, sua verdade. E existe essa frente, porém as pessoas esquecem da parte do temperamento. Porque quando nós falamos em caráter, caráter e temperamento são coisas diferentes. E aí que tá o ponto, porque a pessoa ela teve uma transformação de caráter, porém a maioria das pessoas esquecem da transformação de temperamento. E é aqui que tá a grande questão. Existe alguns personagens bíblicos que nós vemos isso muito claro, que existe uma transformação de caráter, porém não existe uma transformação de temperamento. E segundo a psicologia, existe aí no mínimo 4 tipos, 4 separações de temperamento. Eu não sei muito, mas eu vou explanar em cima daquilo que eu sei, tá? E eu quero falar hoje acerca de um dos temperamentos que é mais latentes e que mais prejudica as pessoas dentro da igreja. E as pessoas não se dão conta e acham que estão tendo um caráter errado, tudo, e não se dão conta que são coisas separadas. Porque você pode ter um bom caráter, ter uma boa ação, porém aplicar isso de uma mal forma, tendo um mau temperamento. E eu quero falar hoje sobre um personagem que é muito latente o temperamento dele na Bíblia. E é muito latente o temperamento dele e também é muito latente a transformação do temperamento dele quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. E eu estou falando da pessoa na Bíblia que é a pessoa mais sanguínea que existiu na Bíblia. As características de uma pessoa sanguínea são características de uma pessoa extremamente extrovertida, uma pessoa impulsiva, uma pessoa medrosa, mas é uma pessoa que é falante, é uma pessoa que está sempre em cima, uma pessoa que sempre quer saber, que quer falar, que quer... Sabe? É esse tipo de pessoa. E eu acho que todo mundo já deve saber que eu estou falando de Pedro. Né? Pedro foi uma pessoa extremamente sanguínea na Bíblia. Extremamente. Isso nós vamos ver no decorrer que ele aparece aí, que ele vem aparecendo na história, né? Nós vemos muito claro isso no comportamento dele. Né? Em Mateus 14, 28, nós vemos Jesus, ele vem sobre as águas e Pedro, por um impulso, ele fala, se for mesmo Cristo, eu queria ir. E aí ele é impulsivo, mas ao mesmo tempo que ele é impulsivo, ele é medroso, porque ele coloca o pé no mar e ele começa a afundar. Porque ele não teve uma atitude
apressado, ele foi impulsivo naquilo que ele queria. E aquilo despertou nele um medo que ele também já carregava nele, né? Que era uma coisa latente do seu temperamento. E aí nós vemos mais à frente, né, que ele é inseguro, porque o Senhor fala que em Mateus 16:22, o Senhor começa a preparar os discípulos para que eles venham se preparar, né, para que o Senhor ele demonstra, ele começa a falar acerca da sua morte, na verdade, né? Então Pedro ele sente medo e aí ele mostra a insegurança dele acerca disso. E aí ele se sente inseguro e ele fala, não, Senhor, não faz isso. E o Senhor, não, aparta-se de mim, porque essa é a minha missão, né? Eu vim para isso. E aí nós vemos isso. E aí nós vemos Pedro egocêntrico, né? Nós vemos uma das características de Pedro nessa questão do sanguíneo, ele é egocêntrico, né? Ele em Mateus 18:21, ele fala e pergunta para Deus, quantas vezes eu devo perdoar? Tipo assim, não quero perdoar, Senhor. Quantas vezes eu devo perdoar? Aí o Senhor vira para ele e fala assim, então, 70 vezes 7, perdoa. Então, assim, perdoa infinitamente, Pedro. Então, ele levantava muitas questões difíceis, vamos dizer assim. Ele queria falar, ele queria levantar, ele queria se expor, ele queria... Esse era Pedro. E aí nós continuamos vendo a trajetória dele, nós acompanhamos em João 13, que o Senhor fala, né, queria lavar os pés dos discípulos, e aí Pedro fala que ele não é digno que o Senhor lave o pé dele, ele fala, e o Senhor fala, na verdade vos digo que se eu não lavar o seu pé, você não terá parte comigo. E ele é exagerado, ele fala assim, não, então o Senhor me lava inteiro, não precisa ser só o pé não, lava inteiro, tudo, me lava tudo. E ele era extremamente exagerado. Só que aí nós vemos que o Senhor vem mudando o temperamento de Pedro. E aí o último processo que ele passa foi a questão do medo, novamente. Que ele coloca essa questão de ser impulsivo, né, com o medo depois. Isso veio como se tivesse vindo confrontando. Porque ele foi impulsivo, que o Senhor falou à mesa da Santa Ceia, que um deles iria trair. E aí Pedro levantou já, porque ele não conseguia ficar quieto. Ele levantou e falou, não, eu não, Senhor. E aí o Senhor vira para ele e fala, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E ele falou aquilo por impulso. E aí quando realmente foi na hora ali do vamos ver, o medo bateu nele e ele realmente negou o Senhor por 3 vezes. Só que ali eu vejo que aquele foi o start de um velho Pedro e o início de um novo Pedro. Né? Ali eu vejo que o Senhor teve assim o cuidado de trabalhar no temperamento dele e ele também foi se permitindo isso. Ele foi permitindo que o Senhor trabalhasse na vida dele e foi mudando o temperamento dele. E ele começou a casar o caráter bom dele com o bom temperamento. E aí em Atos nós vemos que Pedro foi o primeiro a levantar e a pregar. E aí nós vemos que é realmente um casamento perfeito quando se tem um bom caráter e um bom temperamento. Porque nós temos que entender e temos que nos permitir que o Senhor venha nos moldar para que aquilo que nós venhamos fazer venha também casar com um bom temperamento. Porque nós podemos ter uma boa intenção, porém nós aplicamos aquilo numa má ação. E isso pode levar tudo por água abaixo, né? E aí que o Senhor venha nos despertar, que nós venhamos permitir que o Senhor venha trabalhar em nós em todos os aspectos. Porque tem uma pregadora que ela diz isso, e eu acho fantástico, que ela diz que nós não podemos ter a síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Não, tem que ter uma separação antes e depois da cruz, tem que haver. E isso é algo muito claro, nós temos que seguir nos transformando a nossa mente, transformando o nosso caráter,
para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nós. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, beijos, até a próxima.